Olá, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores do Panflix, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição, para Presidente Prudente e toda a região, nesta sexta-feira, hoje o último dia do mês de julho, dia 31 de julho de 2020. Bom, eu sou de Figueiredo, já estamos aqui com os nossos comentaristas para falar com todos vocês, Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. A gente vai começar com destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bom dia, bom destaque para você aí. Bom dia, Jéssica, bom dia, Eudes, Adilson, todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Agosto começa amanhã. Graças a Deus, aquelas previsões apocalípticas que fizeram tantos especialistas, políticos, celebridades, jornalistas, que diziam que quando chegasse agosto nós teríamos no Brasil mais de 1 milhão de mortes pelo Covid. Infelizmente, não chegamos, temos quase 90 mil, não chegamos nesse 1 milhão, felizmente, lamentamos pelas que ocorreram, mas isso deixa claro o tanto que o pânico falado pelos seguidores do berrante virtual só serviram para atrapalhar ainda mais e assustar todos nós. Adilson Brevileri, vamos lá, o seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Jéssica, Padilha, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Olha, a Receita Federal paga hoje, sexta-feira, 5,7 bilhões de reais no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. De acordo com o fisco, a verba será disponibilizada para 3.985.007 contribuintes. O valor deverá cair na conta indicada no envio da declaração, cujo prazo terminou no dia 30 de junho. Uma boa grana aí entrando no mercado, né? Fernando Gessi, o seu destaque de hoje. Bom dia. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ainda bem que esse apocalipse todo não aconteceu no Brasil. Em compensação, as medidas tomadas levaram esse mês a mais de 53% das empresas brasileiras, cerca de 1 milhão, um pouco mais de 1.400.000 empresas, não conseguiram honrar todos os seus compromissos. Quase 80% dessas empresas estão ligadas ao setor de serviço e 76% delas necessitaram de ajuda do governo para pagarem a sua folha de pagamento. Ou seja, ainda bem que o apocalipse não veio na saúde, mas infelizmente ele vai vir de maneira muito triste para as empresas. E só um detalhe de um complemento à notícia o destaque que o Adilson fez a respeito da Azul. Quase toda a frota da Azul é feita, composta por aviões brasileiros. A empresa Auto Socorro e Mecânica Carvalho, de Santa Cruz do Rio Pardo, ainda não conseguiu terreno para a implantação do pátio municipal de apreensão de veículos em Presidente Prudente. Contudo, já apresentou o sistema digital de gestão e controle após vencer o processo licitatório de concessão da remoção, transporte e guarda de veículos em Presidente Prudente. Bom, a partir da assinatura do termo de concessão, a concessionária deverá iniciar a prestação do serviço em, no máximo, 180 dias. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. É uma excelente medida da Prefeitura terceirizar, esse serviço, porque realmente ele traria ali, ou ele sempre trouxe um ônus muito grande para a Prefeitura, numa despesa que, na verdade, não precisaria ser dela. Agora, essa dificuldade ela foi comentada na época, porque, afinal de contas, nós precisamos de um lugar bem grande para fazer a colocação desses carros. Afinal de contas, tem uma quantidade enorme ali de carros que precisam ser acomodados e também um problema que acontecia antes. Quando era gerido pela prefeitura, muitas pessoas reclamavam ali da depredação, da falta de conservação, entre aspas, dos veículos que eram colocados ali. E nós encontramos também algumas coisas meio estranhas, alguns veículos ali que poderiam ser em situação esquisita, vamos dizer assim, que não poderiam estar naquela forma. Mas é uma dificuldade que vai ter que ser sanada. Afinal de contas, eles ganharam a licitação e sabiam que esse problema iria acontecer. Espero que resolva logo. E só de fazer um breve comentário, que todas as pessoas que têm o seu veículo apreendido por qualquer irregularidade, seja no próprio veículo, com itens de segurança, outra questão, ou a maioria das vezes é por conta também da falta de um documento regular, essas pessoas elas são penalizadas porque já estão passando por uma certa dificuldade financeira
que não conseguem pagar, por exemplo, IPVA ou DPVAT e o carro é apreendido. E essa pessoa, ela já tem com muito custo um carro que auxilia, às vezes, na própria profissão, auxilia na família, e esse carro, quando vai para o pátio, essa pessoa geralmente demora 30, 60, até 90 dias para poder conseguir levantar o dinheiro para pagar as custas que gera por conta de uma apreensão de veículo, e quando ele vai retirar o veículo, vem faltando partes essenciais, parte de motores, carro danificado, com vidros quebrados, e ninguém responde por isso. A pessoa, além de ser penalizada por conta de ter perdido o veículo, é penalizada também para depois reconstituir o veículo. Espero que agora, com a responsabilidade de terceirização, essa empresa consiga cuidar melhor dos carros que serão apreendidos e colocados no futuro pátio deles, né? Um novo ecoponto começou a funcionar hoje, desde as 9 horas da manhã, no Parque Residencial Carandá, em Presidente Prudente. O ecoponto está sendo instalado pela Prefeitura ao lado da área da horta municipal, ali no bairro, para os moradores da zona norte e oeste da cidade. Trata-se, então, do terceiro dispositivo em Presidente Prudente. Outros 2 já foram colocados nos bairros Jardim Cambuci e Sabará. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu acho legal essa ação, eu acho interessante. Eu acho que a população tem que entender a importância de separar o lixo. Lixo hoje é remunerado, né? Lixo hoje é dinheiro, é muita grana, e a população tem que saber se a prefeitura dá a condição de fazer a separação, que além de tudo, além de ser muito melhor, é questão até de respeito para quem trabalha com lixo, né? Fica muito mais fácil para eles lá que trabalham, que separam esse lixo. Então, eu acho que a prefeitura está de parabéns por mais um, acho que são até poucos ecopontos para uma cidade do tamanho de Presidente Prudente, mas já é uma iniciativa, e já é uma iniciativa positiva. O Instituto Nacional do Seguro Social decidiu adiar a reabertura gradual de suas agências físicas em todo o país para o próximo dia 24, devido ao índice de mortos infectados que persiste na pandemia do novo coronavírus. O retorno das atividades presenciais estava previsto para a próxima segunda-feira. Os serviços, entretanto, vão continuar a ser feitos exclusivamente de forma remota até o dia 21 de agosto. Vamos lá ao comentário de Fernando Gessi. Essa reabertura ela é necessária de acontecer, mas cedo ou mais tarde teria que ser aberto ali esses postos do INSS. Algumas situações não tem como resolver por meio de tecnologia, por telefone, por ligação, qualquer outro modelo aí de atendimento. Tem que ser presencial, não tem como. E é de conhecimento que o INSS presta uma inúmero quantidade de serviços aí ligado a questões de afastamento de trabalho, gestão, uma parte de maternidade, né, pessoas aí que precisam ali de um acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. Então, é sim necessário. Vamos começar. Agora, é o que nós sempre falamos. É necessário abrir? Sim. Mas ali dentro, todas as vezes que nós acompanhamos ou passamos ali em frente, nós vemos uma grande quantidade de pessoas ali. Então, o que eu acho que é interessante é orientar as pessoas que possam ainda continuar com o atendimento eletrônico, que o façam, e as pessoas que forem até ali por conta das necessidades do atendimento presencial, que tomem todas as precauções necessárias. E o INSS espero que oriente todo mundo que vá lá e também o façam, né? O Ministério da Justiça fez um relatório sigiloso sobre mais de 500 servidores públicos da área de segurança, identificados como integrantes do movimento antifascismo e opositores do governo Jair Bolsonaro. A informação foi revelada por reportagem do site UOL. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos à pasta. Entidades da sociedade civil estranharam a preocupação do governo com pessoas que defendem a democracia. Vamos lá para o comentário do Fernando Gessi. Bom, primeiramente, é o que nós sempre falamos aqui. Nós somos eu sou apoiador do governo pelas boas causas, bons projetos, e às vezes eu me deparo com algumas situações que eu não entendo por que são feitas desta forma. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro é necessário entender quais são as atribuições do Ministério da Justiça. Então vamos lá, proteção à lei, defesa à ordem, políticas públicas da parte de segurança, combate ao tráfico, terrorismo, fronteiras, crime organizado. Então, o Ministério Público, a principal função dele é a parte de gerenciamento, de gestão pública ligado à parte de segurança, combate aí às drogas e tudo mais. Esse aí que é importante.
nós sabermos. E a BIM, que nesse caso, eu acho que se essas pessoas realmente estavam fazendo ali alguma coisa errada, ou conspirando contra o governo, esse papo de atitudes antidemocráticas, essa falácia toda que tem aí de algumas pessoas, que eu não sei, totalmente infundada, eu não vejo nenhum problema com relação a nenhum atentado à democracia nossa, essa investigação, ela não necessariamente precisaria ser feita pelo Ministério da Justiça, que não tem atribuição nenhuma para isso. Poderia ser muito bem feita, caso, né, viessem ali essas pessoas atentarem contra alguma coisa institucional nossa, feito pela BIM. Né? A função da BIM é o quê? Trazer ao presidente e aos ministros informações estratégicas, analisar o risco de alguma instabilidade institucional, alguma coisa de interferência federal, e aí sim, a BIM poderia fazer isso aí. Agora, as pessoas que foram investigadas, supostamente investigadas nesse processo todo aí, são pessoas de relevância zero, sabe, não vão conseguir atentar contra ninguém. Esse papo todo de, eu sou contra, estão brigando contra a democracia no Brasil, estou acabando com a democracia no Brasil. Isso aí, na verdade, é o que eu chamo de falácia. Né? São pessoas revoltadas, recalcadas, os famosos adoradores do comunismo aí, pessoas que seguem aí verdadeiros absurdos do passado, como Marx, Gramsci, Engels, todo esse povo aí que foi responsável por a morte de milhões e milhões de lunáticos, né? Líderes mundiais aí que mataram verdadeiros milhares de pessoas durante o tempo todo. Então, eu não vejo nada. A única coisa que eu vejo com relação a isso aí é que o Ministério da Justiça não tinha que ficar fazendo esse tipo de coisa, a partir do momento que nós temos uma agência para fazer esse tipo de coisa aí e não ficar mais aí gerando mais um fato aí para a oposição cair matando em cima do governo. Totalmente desnecessário no meu entendimento. Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, eu entendo de uma outra forma. Eu entendo que o que acontece hoje é um sistema corrupto todo, como um todo, tentando desestabilizar um governo que foi eleito de forma democrática. Eu acho que isso fica evidente se você prestar atenção no que acontece e em todas as narrativas que eles tentam criar. Quando eles falam que o Ministério Público monitorou 579 opositores do governo, essa é a narrativa. Quem está dizendo que os 579 são opositores do governo é a imprensa, é a mídia, é o sistema que tem interesse em tirar o crédito do governo de tudo que ele faz. A obrigação, por ser defesa da ordem, é monitorar sim. Ou alguém tem dúvida que estão tentando abalar o Estado de Direito, o Estado democrático no Brasil? Eu não tenho dúvida. Só que o sistema tenta colocar isso na conta do governo federal. E o que a gente está assistindo? Quando você vê membros da mais alta corte do Brasil tomando decisões monocráticas que impedem a nomeação que é legal por lei de um presidente fazer. Quando você vê um STF, ministros dando entrevistas, insinuando que nós temos um governo que abala democraticamente o Brasil, abala as estruturas entre os poderes. Quando você vê um STF que, por decisão monocrática e com apoio claro e público de demais membros dessa corte, perseguem, acusam e prendem, os caras vão presos, pessoas que simplesmente estão se expressando através das redes sociais. Quando você vê um ministro do STF solicitando o cancelamento de contas via internacional, para que essas pessoas que nem julgadas foram, ficam fora totalmente de poder se expressar através das redes sociais. Quando você vê um grupo de juízes chamados ativistas do direito, que alegam ter formado uma comissão para que a democracia do Brasil não seja abalada, e eles só convidam membros da esquerda. Enfim, nós poderíamos falar aqui várias coisas que estão acontecendo, um sistema, o establishing, né, como a gente gosta de denominar, eu gosto de denominar o sistema corrupto, para as pessoas entenderem melhor, que tem um Ministério da Justiça, sim, que vê quem são de fato essas pessoas que se dizem antifascistas. Porque quem que é o fascista no Brasil? O cara que eles acusam de ser o fascista do Brasil, se você está falando na rede social que ele é fascista, você está podendo falar isso, então ele não é fascista. Então você estaria morto, você estaria preso. Vai lá no Google, põe lá, entenda o que é ser fascista. Então eu acho
que o Ministério Público da Justiça está certo. Existe, sim, nos bastidores do poder, e algumas coisas às vezes fica muito evidente, uma real intenção de desestabilizar um governo eleito democraticamente. Isso não é porque é apoiador ou não é apoiador, é um ponto de vista. E basta você analisar tudo isso que eu te falei e tantas outras coisas que a gente vê. Você vê uma Câmara Federal liderada por um inconsequente que deixa as MP caducar e MP que favorece a todos nós. Você vê uma imprensa que deixou de receber o dinheiro oficial bater no cara 24 horas por dia. Então, quer dizer, se tem um instrumento do Ministério da Justiça para monitorar 579 supostos membros de movimento antifascismo que eles inventaram, ele tem que fazer e ele está certo. A palavra opositores aí já é por conta da narrativa. Agora, o presidente, entre todas as suas atribuições, seja contra quem for, ele tem que zelar pela democracia desse país. E eu acho que isso o presidente faz. Porque, para mim, no meu ponto de vista, ele é uma das figuras mais democráticas que nós temos hoje no Brasil. Porque se ele não fosse democrático, o poder que ele tem na mão, ele faria tudo isso que ele é acusado de fazer. Esse é o meu ponto de vista. Adilson Brevileri, qual é o seu ponto de vista? Olha, o meu ponto de vista é o seguinte, é engraçado o UOL ter pesquisado uma matéria dessa, ter investigado uma matéria dessa, justamente no momento em que nosso Alexandre de Moraes está fazendo as barbáries dele contra a questão da liberdade de expressão. E agora ele mandou, nós vamos falar disso daqui a pouco, buscar também apreensão em sites internacionais de pessoas que falam bem do governo do Brasil. Qual é o patrão proprietário de uma empresa que não quer saber quais são os comportamentos de seus funcionários? Você que é patrão, você gostaria de ter um funcionário dentro da sua casa ou dentro da sua empresa que praticasse delitos, que praticasse furtos, ou que faz determinados tipos de contravenções ou qualquer tipo de coisa que possa colocar o nome da empresa em risco? É claro que não, né? Eu acredito que, na verdade, o que o Ministério da Justiça está fazendo é monitorar a segurança do nosso país, é monitorar o que pode acontecer e quem é que está, qual é o funcionário que está trabalhando contra o patrão, qual é o funcionário que está pisando no pé da empresa. É lógico que tem que saber, para você depois, quando você for atingido por esse funcionário, você já ter as armas na mão e poder provar a inocência da empresa, a honestidade da empresa, tudo isso. Então, na verdade, tudo que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer, o UOL não falou nada, ficou do mesmo jeito, a Folha não falou nada, tudo bem, é normal. Agora, só porque o governo está trabalhando em prol da defesa do país, da democracia do país, ele é taxado já como um espião na surdina? Não é nada disso. É história para boi dormir isso aí. Muito bem, vamos lá para mais uma informação aí nesta onda, viu? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais também no exterior. Na prática, a determinação ampliou o alcance de uma outra decisão da semana passada. No último dia 24, as contas foram retiradas do ar por decisão do Alexandre de Moraes. Mas alguns dos investigados tentaram driblar a ordem do STF e mudaram, por exemplo, as configurações de localização para outros países para continuarem publicando mensagens e também usando perfis alternativos. Vamos lá, então, para o comentário do Fernando Gessi. Isso aí realmente é um verdadeiro absurdo. Eu acho que esse senhor já está passando da hora de tomar um corretivo ali do Senado. O Senado está deixando essas arbitrariedades dele serem corriqueiras, essas decisões monocráticas que ele está tomando aí não tem cabimento algum. Isso sim precisa ser repreendido com veemência. Agora, só um complemento com relação à notícia anterior. Não é questão de investigar ou não essas pessoas. A questão é ser feita da maneira correta. Senão, daqui a pouco, nós vamos começar a justificar nossos erros com os erros dos outros do passado. Então, é questão de legalidade, é questão de conduta correta e atribuição de cada setor do nosso ministério, dos nossos ministros ali, tá bom? Só uma questão aqui, que tem que investigar esse vagabundo que conspira contra o governo, tem que investigar sim.
Na verdade, são um bando de safados, né, que não tem o que fazer da vida e ficam aí com essa revolta toda. Agora, com relação a essa notícia do ministro, olha, eu não consigo entender como é que ele consegue fazer esse tipo de coisa. Quer dizer que essas pessoas em específico não podem mais ter conta nas redes sociais? Eles não podem mais falar nada? Isso sim acho que é uma ditadura. Isso sim. Agora, a opinião pública e principalmente o grande jornalismo, né? Por isso que estão totalmente, o descrédito é total com as grandes emissoras, porque justamente a internet e outros meios de comunicação como a rádio, a Jovem Pan e outros mais, acabaram de furar essa bolha que eles tinham, onde eles falavam o que eles queriam e a sociedade como um todo ia engolindo aquele monte de porcaria deles. Isso acabou. Hoje as redes sociais, a internet em si, começa a dar uma certa informação e um detalhe importante também que cabe aqui ser citado. A maioria dos grandes comentaristas hoje no jornalismo nacional não são jornalistas, são pessoas com especialização em inúmeras áreas, economia, na área de ciência, na área de políticas sociais, política mesmo. Então, olha só como que a coisa está mudando. Agora, infelizmente, com relação a esse senhor, não dá. E outra coisa também, outra cena deprimente que nós vimos esses dias atrás, foi aquela live do ministro fazendo lá, junto com aquele garoto lá, não vou nem pronunciar o nome dele, de tão desprezo que eu tenho por aquela pessoa. E aí é dessa maneira que as coisas estão correndo no nosso país. Adolfo Padilha, o seu comentário? Olha, o que nós vivemos através das atitudes dos membros do STF é uma coisa muito perigosa. Eu lamento muito ver pessoas que são seguidores do berrante virtual achando graça, achando que de alguma forma ele não vai ser atingido por isso. E fica atento, porque é dessa forma que eles querem calar a todos nós. Eles não querem calar só os seguidores do Bolsonaro. Eles querem controlar a rede social de uma forma igual aos países socialistas, comunistas, e você está achando graça disso. O ministro Moraes ele não tem preparo nenhum para estar onde ele está. Todos nós sabemos disso, né? Pegaram tanto no pé de um nomeado ministro da Educação sobre o currículo dele, e você não vê ninguém questionando as várias e várias denúncias e provas de que o ministro Moraes também tem problemas sérios no currículo dele. E no meio jurídico ele nunca foi respeitado. Você conversa com juristas aí mais antigos um pouco, ele nunca foi uma figura de expressão para estar onde está. Nem ele, nem o Dias Toffoli. Eles estão lá por indicação política. Lewandowski por indicação política. Gilmar Mendes, apesar de dizerem que tem um grande conhecimento jurídico, ele está atropelado com tanta coisa, com tanta lama que se falam, com essa fortuna patrimonial que dizem que ele tem em Portugal. Então, o que acontece? A Suprema Corte, ela não deveria ter... Eles querem ser protagonistas, enquanto eles poderiam ser nada. Eles poderiam ser homens respeitados que asseguram que a lei está sendo cumprida. É isso que a Corte tinha que fazer. Só que eles estão querendo ser protagonistas. E o Moraes agora pegou um gostinho, porque a turminha do berrante virtual se diverte, acha legal. E ele está vendo ali a possibilidade de tentar reverter a credibilidade zero que ele tem na sociedade brasileira. Né? Isso é muito ruim, isso não é bom, isso não vai dar certo. São atitudes monocráticas que ele toma sozinho, mas nós sabemos que nos bastidores já está claro isso pela declaração pública que os outros ministros fazem, que eles apoiam o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Isso para a democracia é muito ruim, isso para a nossa liberdade de expressão é muito ruim. Daqui a pouco a minha conta, a sua conta pode ser bloqueada simplesmente porque ele pediu. É um absurdo, essas pessoas não foram condenadas, essas pessoas em momento nenhum falaram fecha o Congresso Nacional, essas pessoas em momento nenhum falaram acaba com o Congresso Nacional, essas pessoas simplesmente falaram aquilo que todos nós falamos e que eu falo aqui. O STF hoje não nos representa, a mim não representa. O STF hoje nós temos militantes de causa política, isso é muito perigoso para a democracia. Agora, não é o STF instituição, é a turma do STF que hoje está lá. Nível jurídico baixíssimo, nível moral hoje com a sociedade não existe. Esses caras não podem pegar um avião, gente. Esses caras não podem ir no aeroporto pegar um avião. Que eles vão ser assim, achacoalhados, eles vão ser cobrados, melhor dizendo. Por quê? Quando você viu o Dias Toffoli dizendo, como ele disse ontem, que não pode ser atacado as instituições, ele tem que entender que nós não estamos atacando a instituição.
Nós estamos atacando o que esses membros indicados como ele, sem capacidade jurídica, estão fazendo através dessa instituição que é o STF. Então é muito perigoso isso não é normal, isso está saindo fora da normalidade. Alguma coisa tem que ser feita. E eu finalizo dizendo o seguinte: a democracia do Brasil precisa passar pelo impeachment de um ministro do STF. Nós precisamos amadurecer a esse ponto. Mas quem só pode fazer isso são os senadores. E por que eles não fazem? Porque quase 50% dos senadores têm processo no STF a serem julgados. Então é o Brasil que nós precisamos mudar. Adilson Brevileri, o seu comentário. Eu vou falar a frase do nosso presidente, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu rogo pela seguinte questão, que Deus tenha misericórdia de cada um desses 11 elementos que compõem a nossa corte, a nossa Suprema Corte, para que a vida deles possa ser poupada e que Deus possa perdoá-los de todas as atrocidades que eles fazem. É só isso que nos resta, né? Que Deus possa ter misericórdia deles. Só para vocês terem uma ideia, como é que tem coisa errada nesse país. A Corte Americana julga, por ano, algo em torno de 100 demandas, estritamente que atentem contra a Constituição. O Brasil tem mais de 25 mil processos parados no STF. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, numa expectativa muito boa para a próxima semana, que Presidente Prudente Região pode mudar de fase, já que no processo de flexibilização do governo do Estado de São Paulo. Bom, eu quero saber a expectativa aí do Fernando Gesso, do Adolfo Padilha e do Adilson Brevileri para a próxima semana. Será que nós vamos para a fase laranja? Não, nós estamos na laranja, né? Nós vamos para a amarela nesta flexibilização, permitindo o comércio funcionar um pouco mais? Vamos lá, Fernando Gesso. Nós vamos. Eu espero que sim, embora eu acredito que nós iremos para a fase amarela devido a uma alteração com relação ao percentual de ocupação dos nossos leitos, porque o presidente Prudente teve aí um pouquinho, né? Nós tivemos aí uma elevação no caso aí de pessoas contaminadas e também de pessoas internadas, mas graças a Deus aí parece que o nosso sistema de saúde está aguentando o tranco aí de uma maneira sensacional. Eu gostaria de deixar aqui mais uma vez os meus parabéns, e em nome aqui também de todos, acredito que todos vão fazer isso também, a toda essa galera aí sensacional da saúde. Olha, vocês são nossos verdadeiros heróis, vocês estão colocando aí o peito aí para lutar contra esse problema e ajudando a sociedade como um todo. Não só os profissionais de saúde, mas todo mundo, desde ali o pessoal da coleta de lixo, esse grupo de pessoas do serviço para manter aí a coisa funcionando. Parabéns a todos vocês e, mais uma vez, é o que eu sempre falo, nós vamos vencer essa desgraça dessa doença e vamos sair, sim, muito melhores do que entramos como pessoas, seres humanos e empresários. Muito bem, vamos lá então, Adolfo Padilha, sua expectativa? Eu acho que sai pela ciência do Dória, né? Graças a Deus nós temos um cientista governador, porque ele sempre seguiu a ciência, e hoje os brasileiros, os paulistanos estão vendo que era a ciência dele. Nós não estamos indo para uma fase melhor porque os índices estão demonstrando alguma coisa, mesmo a gente sabendo que está melhorando. Mas nós estamos indo numa fase melhor porque ele aumentou o parâmetro, né? Então é a ciência Dória. E olha, só para finalizar aqui, sabe, Jéssica, eu acho que as enfermeiras e as médicas, elas representariam muito mais o amor geral, como quiseram fazer Catame na Natura, sabia? Aquela seria uma dica boa, né? Porque elas sim, falando de mulheres, lá no hospital, cuidando dos nossos, enfrentando todos os riscos que tem, existe demonstração de amor maior? Acho que não, né? Vamos lá então, seu comentário, Adilson Brevileri. Eu acho que sim também, acho que todo mundo almeja a gente voltar, ou procurar voltar o mais próximo possível da nossa realidade, da nossa vida normal, né? A gente realmente, por tudo que nós passamos até hoje, a gente tem que ressaltar realmente o trabalho de todas as pessoas, os profissionais que cuidaram das suas atividades para que a nossa sociedade conseguisse ultrapassar isso de uma maneira mais leve, mais suave, né? O Jé citou aí o pessoal da área da saúde, todo o pessoal que trabalha em hospitais, pessoal da limpeza pública, enfim, até mesmo os empresários que, com árduas missões, conseguiram manter as suas empresas em pé, conseguiram manter seus funcionários. Todo mundo passou por essa tempestade e, com certeza,
a gente vai passar a ver a vida de uma forma totalmente diferenciada e nós vamos dar valor a muitas outras coisas que a gente não dava antes, né? Então, eu acredito que nós vamos voltar assim. O nosso cientista, apesar de ser um cientista louco que tem o poder na mão, ele não vai conseguir segurar mais, não, porque nós estamos percebendo que a população já está aprendendo a se cuidar, a população já sabe como se cuidar, e nós estamos aí, vamos passar isso aí rapidinho, daqui a pouco a vacina está aí, tudo volta ao normal. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã dessa sexta-feira. Muito obrigado ao Fernando Gesse, Adolfo Padilha e Adilson Brevileri. Voltamos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Até lá, um grande abraço para todo mundo. Valeu.